Olá, Bauru! Boa noite, noite de quinta-feira, dia 13 de abril. Olha, semana sensacional para todo mundo, espero que você acompanhe. Eu fico um convite agora, a partir de agora, programa Bauru Fala aqui pela TVC Bauru e convidando para você assistir através do canal 13 ou simultaneamente através da nossa página do Facebook ou pelo nosso site tvcbauru.com.br e no Facebook TVC Bauru. Dá uma curtida lá, pode fazer comentário, pode fazer pergunta hoje para os nossos convidados, enfim, participe, seja bem-vindo aqui. Hoje nós recebemos aqui o Roberto Francisco Daniel, quem não conhece, o Padre Beto. Padre Beto, a parte acadêmica dele sensacional, é formado em História aqui pela USC, Direito pela IT, Teologia da Universidade Estadual da Baviera e Munique, na Alemanha, com doutorado também em Ética Social, também na Alemanha, e Radialismo pelo Senac de São Paulo. Padre Beto, seja bem-vindo à TVC Bauru. Muito obrigado, é uma honra muito grande receber o convite de vocês e é um prazer estar aqui nessa noite de quinta-feira conversando com vocês, com os internautas, com os telespectadores. Do meu lado, Rafael Moia Filho. Rafael, mais um excelente programa hoje, um grande bate-papo com a cidade de Bauru, né? É verdade, com toda certeza, hoje um programa especial, até pela data, estamos nos aproximando aí da Páscoa, né? E podemos conversar com o Beto, uma pessoa que tem um conhecimento sobre ética, sobre religião, profundo, né? Pessoa que eu admiro pessoalmente, particularmente gosto muito e estou muito feliz com a presença sua aqui. Espero que nós possamos levar aí bastante informações aos nossos telespectadores. Os bauruenses que acompanham o programa aí. Lembrando que você quiser assistir também no seu celular, não precisa de aplicativo, não precisa fazer nada. Só digitar tvcbauru.com.br, você já vai assistir o programa no seu celular. Você quer assistir na sua cama, você quer assistir no sofá, na área da sua casa, fique à vontade, viu? A TVC está disponível para você assistir onde e quando você quiser. Olha, Beto, eu gosto muito de saber a trajetória das pessoas, o Moia sabe disso, de entender um pouco, né? Como a pessoa se constituiu tudo do período da sua vida, né? E eu tenho que perguntar como é que surgiu a sua vocação ao sacerdócio. É uma coisa que vem da família, é uma coisa que surgiu no seu interior, uma busca pessoal, como surgiu a decisão, né? São decisões das nossas vidas que transformam as nossas vidas, né? Como surgiu a decisão de ir para o sacerdócio? Bom, eu tenho que dizer que eu cresci numa comunidade paroquial. Eu sou, assim, bauruense da Gema mesmo. Eu nasci perto da Baixada do Silvino. Meu pai era mecânico de máquina, minha mãe era professora. E nós crescemos ali na quadra 3 da Araújo Leite, né, Coatimbiras. Então, eu cresci numa comunidade paroquial que é a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, perto da rodoviária. E meus pais, desde que eu me tive por gente, meus pais eram pessoas muito engajadas na igreja por querer ajudar outras pessoas. Então eles tinham uma mentalidade assim muito aberta, não era uma mentalidade carola, mas era uma mentalidade muito aberta em ajudar os outros. A área social, né? Social, exatamente. E por isso o engajamento na igreja. E você acompanhava tudo isso? Eu acompanhava tudo isso, eu cresci realmente num salão paroquial, em ações sociais que meus pais desenvolviam e dentro da igreja Nossa Senhora Aparecida. E tive toda a minha juventude ali na Pastoral da Juventude, fui engajado na Pastoral da Juventude, mas a vocação sacerdotal, ela começou a surgir na minha vida quando eu fui fazer História. Eu fui fazer História na USC e meu curso de História foi muito influenciado pelo marxismo. Isso parece ser contraditório, mas mas não é. O Marx, ele nos instiga muito a entender o contexto histórico da sociedade, a economia. E aí também nos instiga qual é o nosso papel como sujeito histórico, né? E aí começou o questionamento. Bom, exatamente o que eu quero ser. Uma visão histórico-crítica? Exatamente. Né? O que eu quero ser, afinal, nessa existência? Né? Como eu quero agir como sujeito? Questionamento da humanidade, né, Padre Beto? Eu acho que todo mundo, a um momento, chega nesses questionamentos maiores, né? Exatamente. E eu cheguei com esse questionamento assim bastante cedo, eu acredito. E aí teve uma morte na família. E meu avô, ele me batizou, foi meu padrinho de batismo, e um mês depois ele morreu.
no ano de 1965. Eu nunca conheci meu avô paterno. E com o falecimento dessa pessoa na família, nós tínhamos que fazer a exumação do meu avô. E ali eu fui com meu pai e eu tive um confronto assim muito forte com a morte. Com a realidade. Com a realidade da morte. Eu peguei um osso do meu avô assim, Nossa. e aquilo ali foi uma meditação Imagino. sobre a morte muito forte para mim. Pô, um dia eu vou morrer. O que eu quero ver através dessa morte? Olhando para trás, o que eu quero assistir, né? Que tipo de vida eu quero ver? Então já não me contentava mais aquele projeto individual de família, de constituir família, de filhos, e eu comecei a ir em busca. E comecei a fazer retiros espirituais de Santo Inácio, em Itaici, perto de Indaiatuba. São retiros muito fortes, não é? Onde você vai para um autoconhecimento. É um retiro mesmo, né? Mesmo. Ele é feito em silêncio. Ah, em silêncio? Em silêncio, é silêncio total. Total? Total, não é? Introspectivo. Introspectivo. Eu cheguei a fazer vários de finais de semana e também de uma semana. Você estava mesmo procurando. Procurando, Né? exatamente. Itaici é onde os bispos normalmente fazem as reuniões Isso. anuais, né? É uma casa dos jesuítas e que é feita para retiros. Não, ela foi feita para ser seminário, mas os jesuítas não tiveram o número grande de seminaristas, então eles conduziram a casa para ser uma casa de retiros. E os bispos aproveitam para fazer o encontro deles lá. Não é? E esses retiros me ajudaram muito. E essa questão da morte e a questão de Marx. Eu não queria te cortar, mas eu preciso, né? Como é ficar, quantos dias num retiro desse? Eu fiquei até o retiro de uma semana. São 7 dias. Uma semana incomunicável? Incomunicável, exatamente. Em que ponto chega ou floresce a espiritualidade dessa forma? É uma experiência... Alguma regra na alimentação? Ou não? Não, é uma casa que é autossustentável. Então, eles têm o plantio deles lá, então a alimentação é muito saudável, né? Mas não existe nenhuma restrição em termos de alimentação. Mas eu posso te dizer que é uma experiência única. Eu acho que cada um faz a sua experiência. É muito subjetivo isso. Sim. Não é? E então você ficar uma semana em silêncio realmente com você mesmo é uma coisa assim bastante particular, né? Cada um faz a sua experiência. E isso me ajudou muito. E aí aconteceu a estreia de um filme. Naquela época eu dava aula no liceu, não só na periferia de Bauru. Naquela época você já lecionava? Já lecionava. No meu último ano de história, eu já comecei a pegar aulas de história, porque havia uma falta muito grande de professor de história na rede estadual de ensino. E comecei a dar aula no liceu. E eu dava aula para o magistério. E estreou nesse ano, foi o ano de 89, se eu não estou enganado, o filme Sociedade dos Poetas Mortos. É um grande filme. Com o Robin Williams. E eu assisti o filme para mim foi muito impactante. Apesar de falar sobre o magistério, uma profissão que eu já estava exercendo, falava muito da questão do sentido da vida e de não entrar nos padrões aí, né, da sociedade. Eu me lembro que eu levei até o meu curso de magistério para assistir o filme e eu cheguei a assistir o filme 5 vezes no cinema. No cinema? No cinema. E naquele ano. E aí foi o chute assim, inicial para o meu sacerdócio. É um momento separador de águas aí. Exatamente. Aí eu cheguei em casa e falei, olha gente, eu não vou nem ser advogado, nem profissional do direito e nem vou ser historiador ou professor de história, eu quero ser padre. Não é? E eu estava terminando o curso de história, aí meus pais sempre primaram por essa questão, né? Olha, a herança que nós vamos deixar para vocês é estudo. Não é? Então meus pais falaram, bom, tudo bem, você quer ir para o seminário, vai, mas você vai só se terminar as 2 faculdades que você começou. E aí eu já estava terminando História mesmo, naquele ano, terminei História, e aí fiquei 2 anos para terminar Direito. E terminei Direito, As 2 então. As faculdades são anteriores ao seminário, né? São anteriores ao seminário, eu entrei com 27 anos para o seminário. Interessante de memória. Interessante. Mas eu também entrei numa igreja que era uma igreja que prometia muita mudança. Quer dizer, era a igreja do pós-concílio Vaticano II. Então nós estávamos vivendo os anos 70 e 80, era uma igreja muito voltada ao social, a campanha da fraternidade vai surgir aqui nessa época, e uma igreja muito voltada à transformação social.
É o Leonardo Boff ali. Era o início da teologia da libertação, a teologia da libertação estava no auge, não é? Então eu vislumbrei na igreja tudo aquilo que eu esperava da vida. Como padre eu podia mexer em questões sociais, eu podia ajudar pessoas individualmente, eu podia também trabalhar a questão religiosa, questão de Deus. Então tudo se encontrava na igreja em que eu estava naquele momento, naquela conjuntura. Aí eu entrei para o seminário, a diocese tinha recebido 2 bolsas de estudo, uma para Roma, outra para a Alemanha, e eu sabia que o berço da teologia da libertação era a Alemanha, então eu acabei optando pela Alemanha, foi me oferecido as 2 bolsas, aí eu fui para lá. Fui para lá e fiquei 10 anos, também numa igreja bastante progressista, a igreja alemã, ao contrário do Bento XVI, ela é muito engajada. Inclusive, eu vivenciei um conflito entre a Conferência Nacional dos Bispos da Alemanha e o Vaticano. Foi um debate muito interessante, porque lá a Alemanha, o aborto é legalizado. Mas você tem que passar por uma triagem. Então a mulher tem que passar por uma triagem com um assistente social, um psicólogo, enfim, profissionais, para ver se está tudo em ordem, realmente, se é essa a decisão que ela quer tomar. E a igreja criou a sua triagem. E em todas as dioceses tem essa triagem para mulheres que querem abortar. E a estatística é que 95% das mulheres que passam por livre e espontânea vontade por essa triagem, elas não abortam. Não é? O Vaticano começou a implicar com 5%. Não é? E aí então o Vaticano queria que as triagens católicas fossem fechadas, não é? E a CNBB peitou, a Conferência dos Bispos da Alemanha peitou o Vaticano e não fechou. Não é? Então eles estão muito em diálogo com a contemporaneidade. Até para as pessoas entenderem, Padre Beto, o que seria a teologia da libertação? Da libertação, assim, lógico, né? Em síntese, assim, o que seria para as pessoas entenderem da onde surgiu esse âmbito, essa sua vontade dessa transformação? O que ela difere da teologia tradicional, da ortodoxia? A teologia tradicional, ela reflete o amor ao próximo, basicamente nas relações interpessoais. Ela se prende às relações interpessoais, ou seja, a relação entre eu e você, entre nós aqui em grupo, mas ela não atinge a sociedade. Não é? Ela espera atingir a sociedade de forma indireta. A teologia de libertação vê isso como uma forma ingênua. Ou seja, é preciso se transformar a sociedade, é preciso que o capitalismo seja superado para que um novo modelo social aconteça e nós possamos realmente amar o nosso próximo da maneira como deve ser amado. Então, a teologia de libertação ela se preocupou com a economia, com a estrutura social. Quer dizer, é impossível você ser cristão realmente numa economia capitalista, que instiga você à competição, à livre concorrência, ao lucro, enfim, tudo isso a teologia vai trabalhar, a teologia da libertação vai trabalhar, mas com análise marxista. É isso que incomodou tanto o Vaticano depois. Pela teologia da libertação ter usado do instrumental marxista para análise da sociedade. Então, a teologia da libertação ela pega o gancho que é um gancho excelente, que é o reino de Deus. Não é? O Cristo veio pregar isso, o reino de Deus entre nós. Ele não veio pregar uma igreja, ele veio pregar o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus? É uma sociedade nova. Então, é um modelo social novo. É uma economia nova. É uma estrutura social nova. E é onde esse novo homem deve surgir. Não é? Então, esse era a análise da teologia da libertação. Beto, você comentou da questão marxista, né? Se eu não estiver enganado, quando Lenin e Stalin assumiram, né, que houve a Revolução Socialista, ela se baseou na teoria, em parte na teoria marxista. Só que a primeira coisa que eles fizeram foi expulsar os advogados e os padres, ou seja, eles eliminaram de certa forma, a religião tradicional que havia na União Soviética e perseguiram, inclusive, advogados, padres, etc. Isso não é totalmente conflitante com aquilo que Marx pregava? Exatamente. Quer dizer, você tem a análise de Marx
que ele faz uma análise do capitalismo da sua época, é bom que se fique claro isso, ele faz uma análise da sua época, e ele vai criar um método de análise da história, tá? Mas ele está analisando o capitalismo da sua época. Não é? Quando Marx morre, inclusive ele vê o capitalismo com olhos positivos, tá? É uma falácia dizer que Marx é anticapitalista. Não, ele enxerga que o capitalismo ele vai avançar tanto, ele vai criar mecanismos tecnológicos, inclusive, que vai fazer, é o que está acontecendo um pouco já hoje. Ele vai avançar a tal ponto que as contradições dele mesmo vão ficar tão latentes, tão abertas, que a sociedade não vai aceitar mais. Tá? Então, ele vê que o capitalismo tem data de validade. E que vai passar para um outro modelo. Mas também ele prega a revolução para adiantar isso, é claro. E Marx vai morrer. A partir daí, vão surgir linhas marxistas. Eu sempre procuro diferenciar, por exemplo, Jesus Cristo do cristianismo. Uma coisa é Jesus Cristo, outra coisa é o cristianismo. É diferente. Uma coisa é Marx, outra coisa é o marxismo. Então aí vai surgir o marxismo leninista, o marxismo stalinista, que tem a sua divergência, Trotskista, né? O trotskista, o marxismo revisionista da escola de Frankfurt, nós temos escolas latino-americanas que são marxistas, enfim, cada um fazendo a sua análise. Vamos supor que Marx surgisse hoje, não reconheceria. Com certeza, ele iria discutir e ser contra todas essas linhas. Não é? Sabe lá Deus, né? Mas essas linhas surgiram a partir de Marx, ou seja, utilizaram instrumentais que Marx criou para análise para criar sua teoria e análise da sociedade. Perfeito. Eu queria voltar lá no seminário, eu tenho uma curiosidade muito grande. Você vai acabar fazendo seminário. Eu acho que eu vou fazer seminário. Ele falou que estudou 10 anos, né? A gente sabe que são 10 anos de estudo mesmo, né, Padre Beto? Deu uma olhada assim, chega a ser 8 anos, 1 de adaptação, 3 de filosofia, 4 de teologia, mais ou menos assim? Ou é uma outra forma de constituição? E como é a rotina do seminário? Se ela continua rígida, no sentido como a gente imagina, né? Um seminário? Eu tive muita sorte, mas muita sorte mesmo. Aqui no Brasil o seminário é muito rígido. Os seminaristas não têm tanta liberdade para sair, ele fica mais enclausurado no seminário mesmo e ele estuda no seminário. Quer dizer, a faculdade ela é oferecida pela própria igreja de dentro. Então é um ambiente, eu acho até não muito saudável, porque você mora e estuda no mesmo lugar, não é? e fica naquele lugar. Então, e eu recebi a bolsa de estudos. A relação com a sociedade perde muito, eu acho. E o pessoal entra jovem, né? Não entra com 27 anos como eu entrei. Mas eu fui para a Alemanha. E lá... Parece que é tudo diferente. Lá é tudo diferente. A teologia são 5 anos. 5 anos de teologia. E eu fiz o meu doutorado em 5 anos também. Então eu fiquei 10 anos na Alemanha. Aí eu fui para um seminário que tinha suas normas, ou seja, a presença na missa era obrigatória, às 7 horas da manhã, a presença no almoço e na janta também, não é? Mas eu tinha a chave do meu quarto, eu tinha a chave do seminário e eu tinha uma vida totalmente independente. Quer dizer, o reitor não perguntava onde eu ia, a que horas eu voltava e assim por diante. Eu podia chegar 3 horas da madrugada no meu seminário com maior tranquilidade e com maior liberdade. Não é? E nós não estudávamos no seminário, nós estudávamos numa universidade estadual. A teologia era oferecida numa universidade estadual, então a gente saía e convivia. Fora completamente do âmbito do seminário. Do seminário. Então, e num ambiente também bastante eclético, porque... A faculdade é secular ou ela é também da igreja? Ela é supervisionada pela igreja, porque o Estado pode oferecer a teologia que a religião precisa. Então a teologia católica, tem a teologia luterana, tem a teologia ortodoxa. Não é? Mas essas teologias, essas faculdades estão dentro de uma estrutura de uma universidade. Então o seminarista convive com estudantes que vão ser professores de teologia, sejam homens ou mulheres. Então há um ambiente assim bastante arejado nesse sentido,
não é? E convive com estudantes de outras faculdades. Interessante, não sabia mesmo que era dessa forma. E tem mais um detalhe, quando o seminarista na Alemanha chega no 3º ano, ele é convidado a sair do seminário e morar numa república, ou morar em algum outro lugar, mas fora do seminário. É um ano chave, assim, para o seminarista pensar realmente se é isso que ele quer, ser padre, não é? E eu aproveitei isso não era exigido dos estrangeiros, mas, inclusive, o seminarista pode estudar em uma outra faculdade, um ano. E aí eu fui a Frankfurt, fui estudar um ano na faculdade de Frankfurt, me mudei para Frankfurt, que é uma outra realidade alemã, e fiz meu ano, que eles chamam ano livre lá, não é? E não morei num seminário, morei numa república. E depois voltei para o meu seminário e aí terminei a minha teologia. Então é uma experiência muito interessante, porque você está em contato direto com a sociedade e, além do mais, quer dizer, você estudar em alemão... Isso é fácil, né? O pessoal fala assim, pô, ele foi estudar na Alemanha, olha que bacana, que delícia. Eu ia lhe perguntar isso, até você, enquanto você esteve na IT e na USP, estudando História, estudando Direito, você já falava? Você preparou o alemão? Não. Você só foi pensar nisso depois que a bolsa chegou? Não, quando a bolsa chegou, eu falei, não quero ir para Roma, eu quero ir para a Alemanha. É uma proposta nova. Mas italiano era mais fácil. Roma seria mais fácil. Eu estudaria numa faculdade da igreja. Sim. E você sabe como é que é? Nós estamos dentro de casa, né? Então passar é mais fácil, aquela coisa toda. Claro. E o italiano, ele é mais fácil, é uma língua latina. E na gregoriana, onde eu iria estudar, a maioria dos professores são espanhóis, então eles entendem muito bem o português. Então tem muitos brasileiros que estudam, fazem a prova em português e assim por diante. Na Alemanha não, na Alemanha não tinha como estudar numa outra língua, eu tinha que estudar em alemão. E isso foi para mim uma dor de parto. Realmente eu não sei como é que é o parto, são as mulheres que sabem, mas deu para ter uma ideia quando eu fui para a Alemanha. É o seguinte, eu tenho uma característica, isso foi toda a minha vida assim, eu me atiro nas oportunidades, depois eu vou pensar nas consequências. Sim, mas nesse caso, você não se atirou 2, 3 degraus, você tirou de um penhasco, porque você pegou o avião sem falar nada de alemão. Nada. Você desceu em solo alemão e aí que você falou, bom, agora eu preciso aprender essa língua, senão eu não saio daqui nem como seminarista, nem... Foi só entrar no avião, porque eu voei pela Lufthansa. Então, quando eu entrei no avião e comecei a ouvir só o alemão, inclusive das aeromoças... Você percebeu a enrascada que você estava. Aí eu falei, gente, essa língua não é a língua que eu pensava que era. Né? Eu pensava que o alemão era um inglês um pouco mais complicado e tal. Mais rústico. Né? Mais rústico e tal. Mas é uma língua completamente diferente, ela é totalmente declinável, né? Declinada e... quer dizer, algumas palavras lembram o inglês, mas você tem que esquecer o inglês para você mergulhar no mundo alemão. E é uma língua difícil. E eu tinha que aprender o alemão acadêmico. Não bastava o alemão de rua, era o alemão acadêmico. Então escrito, foi falado. E eu tive a pressão da bolsa, quer dizer, eu tinha que passar logo no exame de admissão da faculdade, senão eu perderia a bolsa. Então em 8 meses eu me esforcei assim, ao máximo, realmente eu cheguei num estresse extremo, para passar nesse bendito exame de admissão da universidade. E aí eu entrei na universidade e aí o estresse não acabou, mas continuei porque eu tinha que passar nas matérias e alemão não dá jeitinho não. Não é porque você é estrangeiro que você vai ter facilidades. Isso não aconteceu mesmo. O povo é rígido ali mesmo. É correto. Correto, eu diria né? que é correto. O povo é correto. Correto. Eu acho não que sabe, não sabe. Ponto final. não tem jeito de ir para frente. Não tem jeito de ir para frente. Ô, Padre Beto, tem lá ainda, até hoje você mantém aquele momento do café filosófico, né? Ainda você faz o café filosófico, né? Isso. Eu queria perguntar até que momento o helenismo e o cristianismo pode ser trabalhado? Olha, eu diria que o helenismo, principalmente a filosofia estoica, tem uma grande influência no cristianismo. Sim. Tá? Então, o Cristo não conheceu o helenismo.
Sim. O Cristo não conheceu as filosofias que estão dentro do helenismo. Então, o Cristo viveu numa cultura semita, não é? Ele vai superar essa cultura, ele vai superar essa mentalidade, vai superar com o seu comportamento também. Ele vive numa sociedade onde as mulheres são consideradas segunda raça, por exemplo, e ele vai tratar as mulheres de igual para igual. Não é? Então ele vai ir além do judaísmo. Mas o Cristo não conhece a filosofia estoica, não conhece o epicurismo, não conhece, enfim, né, a cultura helenística. Então, quem vai introduzir pela primeira vez elementos do helenismo vai ser Paulo. Eu diria que quem é o fundador realmente do cristianismo é Paulo. Como nós temos hoje, né? Como nós temos hoje. Paulo apóstolo ou Paulo aquele de 70 anos depois de Estevão? Não, Paulo apóstolo. Apóstolo. Perfeito. Tá? O chamado apóstolo, porque ele não conheceu Jesus. Não é? Foi uma necessidade de explicar o cristianismo, né, Padre Beto? Não, eu vejo assim, que Paulo tinha cidadania romana e cidadania judaica. E como um bom romano, ele foi educado no estoicismo. Uhum. E quando ele se converte para o cristianismo, um dos pontos importantes para ele é a ressurreição, claro. Mas ele vai trazer elementos do estoicismo naturalmente e transformá-los em teologia. Ou seja, o que era o estoicismo? Qual é a base do estoicismo? A base do estoicismo é o seguinte: nós somos seres racionais, o que nos caracteriza como seres humanos é a razão humana, todo o resto deve ser domesticado ou eliminado, ou seja, as nossas emoções e os desejos sexuais. Então, isso deve ser eliminado. O Cristo não falou um ai sobre isso daí. Ele não vai falar nada sobre desejos sexuais, relações sexuais ou emoção. Então, o Cristo ele não vai ter essas questões. O Cristo ele vai tratar a ética, a religião e a ética. E Paulo vai trazer esses princípios para o cristianismo. Ou seja, nós temos que viver uma vida no espírito. O que quer dizer isso? Uma vida racional. Para ele, razão é espírito. E nós temos que eliminar tudo que é carne. Daí vem a expressão pecado da carne e tudo mais, que são as nossas quedas emocionais, quedas entre aspas, a nossa parte emocional e a nossa parte sexual. É que Paulo, então, vai criar uma teologia que vai condenar tudo que é sensual e tudo que é sexual. Não é? E aí nós vamos ter o cristianismo que nós temos hoje. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Se você quiser participar, entra pelo nosso Facebook, facebook.com/TVC Bauru. Você pode escrever, fazer sua pergunta. O Padre Beto está aqui para responder também para você. Participe e daqui a pouco a gente está de volta.